sessão extraordinária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram proposta do ex-deputado Dr. José Luiz Nance, que determina a instalação de um sistema de captação da água da chuva nas escolas da rede pública do Estado. O objetivo é que essa água seja usada nas descargas sanitárias. A proposta recebeu 4 emendas e retornou às comissões. Também analisado o projeto do deputado Márcio Pacheco, que obriga estabelecimentos de saúde públicos e privados a notificarem casos de violência contra idosos quando eles forem atendidos nas unidades. Deverá constar na notificação dados pessoais da vítima e do acompanhante, além de descrição do fato ocorrido. Uma das vias será encaminhada para a Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade. O projeto foi aprovado e segue para a segunda discussão. Outra proposta analisada foi a do deputado Luiz Paulo e dos ex-deputados Marcelo Freixo, Janira Rocha, Paulo Ramos, Gilberto Palmares e Robson Leite, que altera a lei sobre ações de despejos. A ideia é regulamentar a atuação de policiais durante a operação. A proposta determina que, para ter auxílio de agentes de segurança nas remoções, uma solicitação deverá ser encaminhada aos seguintes setores: Instituto de Terras do Estado do Rio, Procuradoria-Geral da República e Defensoria-Geral do Estado e da União Federal, prefeituras, câmaras de vereadores e conselhos tutelares nos municípios onde ocorrerá a atuação. Essas instituições vão analisar a necessidade do despejo e a utilização de força policial. O texto recebeu 2 emendas e retornou às comissões. O problema é quando você vai desalojar ocupações. E ocupações, evidentemente, não são feitas pelos proprietários, são feitas por terceiros. A maioria das ocupações é feita pela população desvalida, os ditos sem teto. Então, não é simplesmente chegar lá, botar a máquina em cima das casas e retirar as pessoas. Tem que ter regras, tem que ter respeito à dignidade humana, tem que ter respeito à vida, isso tudo. O Estado poderá ter um centro para reunir informações sobre violência contra crianças e adolescentes. O objetivo é reunir informações, coletar dados e fazer estatísticas sobre o tema no Estado. O projeto do ex-deputado Átila Nunes foi aprovado em primeira discussão. Pode ser criado no Estado o Dia de Conscientização da Fibromialgia, uma síndrome que provoca dores crônicas por todo o corpo durante longos períodos, com sensibilidade principalmente nas articulações e músculos. Ela atinge principalmente mulheres e pode ser acompanhada de fadiga, distúrbios do sono, dores de cabeça, depressão e ansiedade. O projeto do ex-deputado Dr. José Luiz Nance foi aprovado em primeira discussão. As empresas que fornecem alimentação para presídios podem ser obrigadas a comprar os alimentos de agricultores familiares do entorno desses presídios. Essa proposta da ex-deputada Ana Paula Rechuan recebeu 1 emenda e retornou às comissões. Já o deputado Flávio Serafini quer alterar as funções e a composição dos conselhos escolares. O parlamentar pede que os grupos sejam constituídos por 8 titulares, sendo 2 professores, 2 representantes dos funcionários, 2 estudantes e 2 pais de alunos. Toda a comunidade acadêmica estará apta para votar, exceto alunos menores de 12 anos. O mandato será de 2 anos, sendo admitida uma reeleição. A nova proposta define ainda que os conselhos serão responsáveis por discutir e elaborar os regimentos internos das escolas. O texto recebeu uma emenda e retornou às comissões. É o espaço de diálogo, onde pais, estudantes, profissionais, gestão têm de troca, de planejamento, de fortalecimento da escola. A lei brasileira prevê, no seu Plano Nacional de Educação, uma diretriz de democratização das escolas. E esse projeto vai nesse sentido, de dar um conjunto de atribuições ao Conselho para que ele possa se fortalecer enquanto espaço de diálogo, de democracia do ambiente escolar. Na segunda sessão extraordinária, os parlamentares analisaram proposta do ex-deputado Zaqueu Teixeira, que cria o programa Horta nas Escolas, a ser implantado na rede pública de ensino. A ideia é melhorar a alimentação dos alunos. A proposta foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governo.
Outra proposta analisada pelos parlamentares é o projeto do ex-deputado Dr. Sadi Noel, que obriga serviços públicos estaduais de emergência a disponibilizarem atendimento adaptado a pessoas com deficiência auditiva e de fala. O objetivo é adequar os serviços de telefonia, mensagem, site e aplicativo do SAMU com itens como menu de fácil acesso, libras, geolocalização e botão de pânico. O projeto do ex-deputado Dr. Sadi Noel foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para outra votação. O ex-deputado Paulo Ramos quer transformar os centros comunitários de segurança em autônomos com aquisição de CNPJ próprio. O texto recebeu 6 emendas e retornou às comissões. Homens que cumprem medida protetiva de urgência ou medida cautelar acusados de violência doméstica e familiar contra a mulher podem ser monitorados eletronicamente. O monitoramento, que poderá ser realizado por meio de tornozeleiras, braceletes ou chip, vai depender da disponibilidade de equipamentos pela Secretaria Estadual de Segurança e a comarca solicitante, e aos critérios do juiz responsável pela execução da medida. O projeto do deputado Valdec Carneiro recebeu 2 emendas e volta ao plenário para mais uma discussão. Tem uma preocupação focada na violência contra a mulher e manter, portanto, o agressor distante de sua vítima para preservar a integridade da vítima já ofendida, já agredida. O sistema de monitoramento parece ser o mais eficaz. Esses indicadores que eu considero os mais aberrantes do atual momento brasileiro, que é o número de feminicídio, que sobe de forma apavorante. Parece que esses agressores estão se sentindo cada vez mais autorizados para cometer esse tipo de violência. Então, o que a gente quer com esse nosso projeto é coibir mais violência e monitorar, manter a distância desse agressor. Na sessão ordinária, os deputados aprovaram um projeto do deputado Rosenberg Reis, que obriga todos os hospitais públicos e privados e as unidades de pronto atendimento a terem ar-condicionado. O sistema de climatização deverá estar adequado com as normas da Anvisa e do Ministério da Saúde para ajudar no controle de infecções hospitalares e garantir o conforto dos pacientes. O projeto tem o objetivo de evitar casos como o ocorrido em dezembro do ano passado no Hospital Carlos Chagas, onde pacientes e acompanhantes tiveram que levar ventiladores para a unidade. Não dá para a pessoa sair do centro cirúrgico e para um leito sem climatização. Vai proliferar a bactéria ali, vai piorar aquele paciente. Então, nosso projeto é fazer justiça de cuidar de quem usa o hospital, tanto público e tanto particular. Aparelhos sonoros instalados em veículos automotores com potência capaz de ultrapassar o interior do veículo e perturbar o trabalho ou sossego alheio podem ser proibidos de serem utilizados. Quem descumprir a norma poderá ser multado em aproximadamente R$10 mil. O projeto do ex-deputado Átila Nunes recebeu 6 emendas e retorna para outra votação. A CPI, que investigou e apurou as causas e consequências do consumo do crack no estado, propõe a criação de um programa consultório de rua para garantir atendimento clínico a usuários de crack. No local serão realizados exames de sangue e urina, aplicação de vacina e curativos. O projeto dos deputados Márcio Pacheco, Tia Ju, Valdec Carneiro, Eliomar Coelho, Lucinha e dos ex-deputados Ana Paula Rechuan e Tio Carlos foi aprovado em primeira discussão. Encontramos situações absolutamente patéticas e desumanas, E esse projeto de hoje é um projeto que tenta reafirmar que o problema da dependência química não é um problema de polícia, é um problema sanitário, é um problema de saúde pública. Por isso é preciso garantir a esses usuários nas cenas de uso que não vão às unidades de saúde, que não buscam por conta própria um protocolo de atendimento, que a gente use os dispositivos públicos que já existem para, nas cenas de uso, prestar os atendimentos, pelo menos emergenciais. Analisada a proposta do ex-deputado Dica, que determina que a imprensa oficial divulgue uma lista de produtos reprovados para consumo. O objetivo é proteger o consumidor. A matéria recebeu uma emenda e retornou às comissões. Bares, restaurantes, lanchonetes podem ser obrigados a informar nos cardápios o peso em gramas aproximado de cada prato ou refeição. Se a proposta virar lei, o consumidor pode ficar isento de pagar a conta caso o peso não esteja estipulado no cardápio.
O consumidor também poderá exigir a pesagem do prato ou refeição e, se houver uma diferença superior a 10% da quantidade divulgada, deverá ser feito um abatimento proporcional no preço. A proposta do ex-deputado Milton Rangel recebeu 4 emendas e retornou às comissões. A Alerj pode passar a receber sugestões de projetos de lei enviados pela população do estado do Rio. As propostas que obtiverem apoio de pelo menos 1% do eleitorado fluminense, cerca de 12.400 pessoas, podem ser apresentadas pela Comissão de Normas Internas e Proposições Externas da Casa. O projeto do deputado André Siciliano e do ex-deputado Anderson Nogueira, que altera o regimento interno da Alerj, foi aprovado e retorna à pauta para a segunda discussão. O internauta, o cidadão, via página da Assembleia, via internet, vai poder dar ideias de projetos de leis. Então nós vamos utilizar a Comissão de Normas Internas e Proposições Externas para receber, via internet, projetos de lei onde os internautas poderão participar e ir apoiando. Então a gente está estimando em 12 mil apoiamentos para que esse projeto seja analisado na Comissão de Normas Internas. Passou pelo segundo dia de discussão o projeto de resolução apresentado pela bancada do PSOL e pelos deputados Luiz Paulo, Carlos Mink e Valdec Carneiro e enfermeira Rejane, que altera o regimento interno da Alerj. Os parlamentares modificaram os artigos que tratam da convocação de suplentes. O texto prevê a convocação ao fim do prazo para posse, que é de 60 dias. Entre outras medidas, está prevista a suspensão do pagamento do salário dos parlamentares afastados pela Justiça. No caso em que deputados presos sejam inocentados no decorrer do mandato, eles poderão assumir o cargo. Se forem condenados, o regimento já prevê a perda do mandato. O projeto aprovado retorna para a segunda discussão. Na verdade, o que a gente não quer é que os deputados tomem posse por procuração, algo que pode ocorrer caso as emendas que foram apresentadas sejam levadas a cabo. Então a gente precisa hoje que essa casa tenha uma responsabilidade com a sua funcionalidade. Por isso a chamada do suplente é mais do que necessária neste momento. Essas emendas, uma delas prevê, por exemplo, se o deputado estiver no mandato e for afastado por decisão judicial, ele tem até 60 dias para conseguir uma liminar. Se não conseguir, compulsoriamente, ele sai do mandato sem receber salário, sem ter gabinete, mas garante a possibilidade do retorno dele se ele tiver uma liminar ou mesmo ele for julgado improcedente. Então a gente garante o mandato, mas retira o direito de receber, por exemplo, preso, como aconteceu recentemente. Em relação aos deputados eleitos, diplomados que não tomaram posse, hoje eles têm 60 dias para tomar posse. Se eles não tomarem posse, eles vão perder o mandato. Então a gente está fazendo uma previsão no regimento que prevê o direito dele até o final do mandato, que foi eleito, sem perder o mandato. Então chamamos o suplente, ele não toma posse, não recebe, não tem gabinete. Então é só para garantir a presunção da inocência. Então foram essas emendas que nós apresentamos e isso eu acho que é um avanço. Analisado o projeto que garante a policiais civis e militares o direito de receberem o valor da recompensa estipulada pelo Disque Denúncia quando for realizada prisão ou captura de procurados pela Justiça. A recompensa só poderá ser feita quando as corporações utilizarem meios próprios para captura ou prisão do foragido, não podendo utilizar informações dadas por terceiros ao Disque Denúncia. Caso a ação seja feita por mais de um agente, o prêmio deverá ser dividido em partes iguais. O projeto do deputado Fábio Silva foi aprovado. O policial arrisca a vida, subir de um morro ou então para prender algum marginal e acaba prendendo e não ganha nada com isso, ganha apenas um tapinha nas costas do comandante do seu batalhão ou um tapinha nas costas do delegado na delegacia ao qual ele está lotado. O que visa esse projeto? Caso ninguém da população denuncie aqueles marginais que estão elencados no site do Disque Denúncia, caso ninguém da população denuncie, e se um policial, por meios próprios, prender esse marginal, a recompensa que está estipulada para aquele determinado marginal
vai para o policial que fez a prisão. Bares, casas noturnas e restaurantes deverão adotar medidas para auxiliar mulheres que se sintam em situação de risco nas dependências desses estabelecimentos. Cartazes nos banheiros femininos e em diferentes ambientes do local devem informar sobre a ajuda disponibilizada, que deverá contar com funcionários treinados. Acompanhamento até o carro ou outro meio de transporte e comunicação para a polícia são exemplos de ações que poderão ser realizadas. A multa para quem não cumprir a norma é de aproximadamente R$ 4.000. O projeto da deputada enfermeira Rejane foi aprovado em primeira discussão. Tem que ser um mecanismo um pouco até escondido, né, vamos dizer assim, para que o agressor não tome conhecimento do mecanismo que existe para a mulher chamar a polícia, para que ela se proteja. Então, esse projeto, ele coloca cartaz dentro de banheiro feminino, que ali só entra mulheres mesmo, enfim, e os bares que quiser. E o projeto, ele tinha um dispositivo que ele, até eu entendi, o deputado, né, que propôs, ele culpava o estabelecimento que não cumprisse a lei. E eu acho que não é isso, é a gente convencer o estabelecimento, é a gente convencer a sociedade nessa proteção coletiva à mulher.